Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Sede em meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Boa tarde. Pode ser melhor, boa tarde. Louvado seja Deus pela sua presença aqui na Chácara Canção Nova e de modo especial com a sua participação no acampamento de oração do grupo de amigos Canção Nova. Partilho da alegria da minha irmã Ana, que é a mesma de poder ter a nossa casa aberta e com vocês participando aqui conosco. Sejam bem-vindos, gostaria de acolhê-los com a salva de palmas. Que alegria, louvado seja Deus por isso. E que Deus os abençoe. Boa tarde também para você que nos acompanha através do sistema Canção Nova de comunicação. Eu sou o Natal, missionário da comunidade Canção Nova, atuo, graças a Deus, no grupo de amigos que está conduzindo este acampamento de oração e tenho a graça de Deus de partilhar a palavra com você nesta tarde. Boa tarde também para os irmãos do Ministério de Música, a Ana, que alegria, a Rosinalva, o meu irmão que eu peço que nos acompanhe de fundo nesta pregação com um solo musical. Irmãos, eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 6 e 7. Livro do profeta Isaías, no capítulo 55, nos versículos 6 e 7. Enquanto você abre a palavra de Deus, nós rezamos, pedindo também a intercessão do nosso anjo da guarda, para bem vivermos este momento e, sobretudo, para não nos deixar cair na tentação de cochilar. Olha para o irmão aí que está do teu lado e diga para ele assim: meu irmão, eu não ouvi. Meu irmão, não ouvi, gente, pelo amor de Deus. Meu irmão, é proibido cochilar. Fica atento, porque se você cochilar, eu vou te cutucar. Então, para você no meio da pregação falar: ui, meu Deus do céu, Nossa Senhora, então não cochila não, para não passar vergonha, que pode ser que a câmera registre essa imagem e não vai ficar legal, tá bom? Brincadeiras à parte, então, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Isaías 55, assim diz o Senhor: procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Chamai-o por ele agora que ele está perto. Que o malvado abandone o mau caminho e que o perverso mude os seus planos. Cada um se volte para o Senhor, que vai ter compaixão. Retorne para o nosso Deus imenso no perdoar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda a palavra de Deus, porque, amados irmãos, como eu gosto sempre de falar, se a palavra de Deus, por favor, aplauda com dignidade. Você não está me aplaudindo, você está aplaudindo o Senhor que está falando. Como eu costumo dizer, toda vez que a palavra de Deus está sendo proclamada solenemente, é o próprio Deus, é o próprio Cristo, o Verbo divino encarnado que fala conosco. Portanto, ao proclamar esta citação de Isaías no capítulo 55, nos versos 6 e 7, o Senhor está falando conosco de forma muito clara. O Senhor está dizendo: procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Eu aproveito até para chamar a sua atenção, porque no versículo anterior, no versículo 3, ele vai dizer justamente desta realidade, nos alertando. E diz assim no versículo 3, atenção, vinde procurar-me e ouvi-me, e tereis vida nova, diz o Senhor.
e farei convosco uma aliança definitiva. Então a palavra de Deus, a partir do versículo 6 diz: procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Portanto, amados irmãos, a palavra de Deus está nos exortando a buscar o Senhor, a procurar o Senhor, e é preciso estarmos atentos às palavras, porque o próprio Deus, através do profeta Isaías, está nos falando: procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. O que quer dizer isto? Ele quer dizer que vai chegar um momento e que nós procuraremos pelo Senhor e pode ser tarde demais. Por isso ele está falando, ele está exortando, ele está chamando a nossa atenção para a necessidade de buscarmos o Senhor, de recorrermos ao Senhor, de colocarmos a nossa vida, a nossa confiança na mão do Senhor enquanto é tempo. E então ele completa a exortação justamente dizendo que o malvado abandone o mau caminho, e que o perverso mude os seus planos, e cada um se volte para o Senhor, que vai ter compaixão, e retorne para o nosso Deus, que é imenso em perdoar. Diga comigo: obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Porque mesmo em meio à minha indiferença, o Senhor insiste em me chamar e me alerta da necessidade de procurá-lo, de buscá-lo, enquanto é possível encontrá-lo. Amados irmãos, deixa eu lhe dizer o que a palavra de Deus está nos dizendo nesta tarde por meio do profeta Isaías. É o mesmo que nosso Senhor Jesus Cristo revelou a Santa Faustina por ocasião do momento em que ele nos apresentou a devoção à divina misericórdia, e que portanto é o tema desta pregação nesta tarde. Jesus disse a Santa Faustina: minha filha, fala ao mundo inteiro da minha imensa misericórdia, e diga-lhes, enquanto é tempo, recorram à fonte da minha misericórdia. É o próprio Cristo que insistentemente, ele falou através do profeta Isaías, ele falou através do profeta Joel: volte a mim de todo o coração, rasgai não as vestes, mas os vossos corações, e voltai batendo no peito, se penitenciando, fazendo jejuns, para que quem sabe o Senhor se volte, ou volte atrás do mal que haveria de praticar por causa da sua má conduta. Portanto, ele falou através de profeta Isaías, ele falou através do profeta Joel, ele falou através dos juízes, ele falou em tantas outras circunstâncias, e continua nos falando, chamando a atenção nos dias de hoje, chamando a atenção através da devoção à divina misericórdia, e de modo especial neste acampamento de oração que tem o tema Canção Nova, Casa da Misericórdia. Eu faço parte. O Senhor está nos exortando a recorrer à sua divina misericórdia enquanto é tempo. E deixa eu lhe dizer, porque são detalhes importantes e que nos ajuda a contextualizar e compreender, portanto, desta forma, melhor o que a palavra de Deus está nos dizendo. Se no Antigo Testamento o ideal de perfeição do seguimento de Deus era o sede santos, que é retratado no livro de Levítico, número 19, capítulo 19, versículo 2, sede santos, porque eu, o vosso Pai Celestial, sou santo. No Novo Testamento, e portanto, na visão lucana, na visão do evangelista São Lucas, ele que é tido como o evangelista da misericórdia, porque as parábolas da misericórdia, a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, da dracma ou moeda perdida, da ovelha perdida, todas estas
parábolas estão num contexto único como parábolas da misericórdia, por isso São Lucas é tido como o evangelista da misericórdia, e dentro da visão lucana, o ideal de perfeição do segmento de nosso Senhor Jesus Cristo passa a ser o sede misericordiosos como eu, vosso Pai Celestial, sou misericordioso. Portanto, amados irmãos, neste acampamento de oração, Deus está nos chamando a esta graça. E que bonito, justamente para trazer um conhecimento amplo a todos, de que a Canção Nova, neste sentido, é uma casa de misericórdia. Como dizia o Papa Francisco, por ocasião do ano santo, do ano jubilar da misericórdia, a igreja, e aqui eu traduzo para a Canção Nova, evidentemente o Papa falava da igreja como um todo, mas eu estou falando com uma especificidade dentro do carisma Canção Nova. A Canção Nova é uma casa de misericórdia, uma casa de Jesus, uma casa de Deus que acolhe a todos. E deixa eu lhe falar, é preciso frisar, acolhe a todos em suas obras espirituais e corporais. Talvez você daí pergunte, mas como assim, Natal? Obras de misericórdias corporais e espirituais. A Canção Nova não é uma comunidade evangelizadora, uma comunidade anunciadora no poder do Espírito Santo? E eu digo sim, exatamente, é isso mesmo. A comunidade Canção Nova, por graça de Deus, é uma comunidade que tem o lindo carisma de tornar Jesus conhecido e amado por meio do anúncio, por meio de encontros como este que está acontecendo, e principalmente através dos meios sociais de comunicação. A Canção Nova é tudo isso, deixa eu lhe dizer, mas não é só isso. A Canção Nova também é uma linda obra de misericórdia, e que para além da obra de evangelização, realiza um belíssimo trabalho social, através das obras de misericórdias corporais e espirituais. Deixa eu lhe ajudar a entender melhor o que o Catecismo da Igreja Católica diz a respeito desta realidade. Escuta com atenção. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo número 2447, diz assim: as obras de misericórdia são ações caritativas, com as quais nós vamos aos encontros das pessoas em suas necessidades corporais e espirituais. E continua o Catecismo da Igreja Católica: instruir, aconselhar, consolar, confortar, são obras de misericórdia espiritual, como também perdoar e suportar com paciência. As obras de misericórdia corporal consistem sobretudo no dar de comer a quem tem fome, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e prisioneiros, sepultar os mortos. E dentre todos estes gestos de misericórdia, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna. E é também uma prática de justiça que muito agrada a Deus. Amados irmãos, e que lindo! Ao fazer menção às obras de misericórdia corporais e espirituais, eu nem quero aqui entrar no mérito das obras de misericórdias corporais, que portanto poderiam ser traduzidas como as obras sociais que nós aqui na Canção Nova realizamos, porque delas o professor Felipe Aquino falará detalhadamente amanhã, apresentando o portfólio de todas as obras corporais, de todas as obras sociais que nós, aqui na Canção Nova, fazemos acontecer por graça de Deus e por iniciativa sua, com o seu patrocínio, graças a Deus. Poderíamos falar do Centro Médico Padre Pio, do Bom Samaritano, do Instituto Canção Nova, da Faculdade Canção Nova, do Progem, do CAC. Tantas obras sociais, mas não são delas que eu quero falar, senão focar no mérito da questão espiritual.
E então eu não tenho como deixar de falar da grande obra de misericórdia espiritual que é realizada através da evangelização do carisma Canção Nova. De forma especial, amados irmãos, eu gostaria de ressaltar aqui, dentre os inúmeros, os milhares testemunhos que chegam diariamente, e alguns são tornados públicos pela TV, pela rádio, pela internet, a maioria fica no anonimato. Só Deus que realizou, e quem recebeu a graça é que sabe o que aconteceu. Mas eu queria trazer à mente, à memória, sobretudo, 2 acontecimentos ímpares desta semana. O primeiro deles, eu não sei se você acompanhou a TV ontem, acompanhou o jornalismo Canção Nova, ou o portal, ou até mesmo o programa Juntos Somos Mais, que como uma prévia deste acampamento, apresentou o trabalho e alguns membros dos grupos de amigos Canção Novas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Participação ao vivo, participação via VTs. E muito chamou a atenção, e diga-se de passagem, não é um testemunho do grupo de amigos, é um testemunho da Casa de Misericórdia, que é a Canção Nova. Chamou muito a minha atenção, e eu não tenho dúvida que chamou a atenção de muitas pessoas, o testemunho de um jovem chamado Lucas, que foi filmando aqui na chácara, e chamou a atenção pela forma como ele adentrou aqui na chácara Canção Nova, na chácara Santa Cruz. O Lucas, ele não entrou de carro como muitos entram. O Lucas não entrou num ônibus, numa caravana como muitos entram. O Lucas, ele não veio numa motocicleta como muitas pessoas chegam à Canção Nova em uma moto. O Lucas, ele não veio montado num cavalo como muitos vêm à Canção Nova numa cavalaria, numa romaria com seus animais, sobretudo as pessoas do campo. O que chamou a atenção, amados irmãos, foi justamente o fato de o Lucas entrar na Canção Nova com o joelho no chão e o terço na mão, agradecendo ao Pai das Misericórdias a graça da libertação do vício das drogas que ele alcançou nesse território santo. Chamou a atenção, porque não é o ordinário. No ordinário nós entramos andando, nós andamos, viemos no carro, no ônibus e de tantas formas, mas não de joelho. E por que eu estou falando justamente o testemunho que me impactou ao ver a sua entrada na Canção Nova no dia de ontem? Porque quando ele foi abordado por uma equipe de televisão e perguntou se poderia ser filmado e se poderia dar o seu testemunho, ele disse que foi justamente aqui na Casa de Misericórdia, chamada Canção Nova, que ele foi acolhido por Deus. E ele foi tratado, ele foi curado como obra espiritual, ele foi instruído, ele foi exortado a deixar as drogas, ele foi formado, ele foi aconselhado, ele foi direcionado para deixar as drogas e para mudar de vida. E por que não dizer, aqui as obras corporais falam do perdão que a gente libera um ao outro, mas se o perdão um ao outro é uma obra de misericórdia espiritual, quão não é a obra de misericórdia espiritual num sacerdote, num confessionário, falando: filho, vá em paz, não peques mais, eu não te condeno. É por isso, amados irmãos, que neste sentido a Canção Nova é para nós a casa de misericórdia, uma casa de Jesus em que todos são acolhidos no seu amor, não no seu pecado, mas na sua miséria. A Canção Nova é um lugar santo e um lugar de encontro com Deus. Eu falei do Lucas, mas me chamou a atenção, e esse sim é um testemunho do grupo de amigos, a Sebastiana Vera, do grupo de amigos de Belém. E percebam aqui, porque eu quero tornar explícito o que é vontade de Deus. Por exemplo, o diácono já falou, hoje quem era para pregar na segunda metade da manhã era o nosso irmão de comunidade, Júlio Brebal.
mas por um compromisso urgente ele teve que ausentar da pregação. E então Deus inspirou de imediato os testemunhos dos irmãos que passaram aqui pelo palco do Rincão do Meu Senhor. E o testemunho que ela havia dado ontem no Juntos Somos Mais, ela reforçou. No momento de maior sofrimento da sua vida inicial, que foi o momento de separação. E quem é mulher sabe o quanto é doloroso ter que passar por um processo de separação. A Edna, do grupo de João Pessoa, também testemunhou a sua dolorosa experiência. A Sebastiana, ela dizia, naquele momento, foi através da evangelização da Canção Nova, sobretudo do apoio dos amigos Canção Nova, que ela encontrou a força e a graça de Deus para continuar lutando e vivendo. E o que é pior, passado o momento da separação, digamos, superada aquele sofrimento maior, ela não podia imaginar que havia uma cruz maior ainda, que foi o suicídio de um filho seu. Por que eu estou dando ênfase nesses testemunhos, amados irmãos? Porque estas pessoas poderiam ter encontrado apoio em tudo quanto é lugar, até onde não devia ela poderia ter encontrado apoio, mas louvado seja Deus, porque foi na Canção Nova, Casa de Misericórdia, que ela encontrou o braço de Deus, o ouvido de Deus para ouvir a sua dor, para ouvir a sua súplica, o seu sofrimento. Foi dos lábios de um missionário Canção Nova que ela ouviu o consolo de Deus, o conforto de Deus para continuar lutando e acreditando, encontrando em Deus, através do carisma Canção Nova, forças para viver. É por isso que a Canção Nova é chamada de Casa de Misericórdia. A esta irmã, a Sebastiana, através do carisma Canção Nova, Deus a acolheu, a instruiu, a confortou, a consolou e deu forças para seguir adiante. Amados irmãos, os amigos Canção Novas, louvado seja Deus por estes e por tantos outros testemunhos, porque muitas pessoas têm feito experiência com Deus, experiência com o amor e a misericórdia divina, através deste lindo carisma que é a Canção Nova. Com Lucas, que entrou de joelhos, foi assim. Ele caiu, como a turma gosta de dizer, de paraquedas. Ele apareceu aqui, guiado por alguém, certamente um amigo, um familiar, alguém que se importava com Lucas, alguém que em determinado momento foi o bom samaritano na vida dele, que o vendo jogado numa vida de drogadição, o pegou pela mão, assim como o bom samaritano fez com aquele homem assaltado à beira do caminho, e trouxe aqui na hospedaria Canção Nova, na Casa de Misericórdia, chamado Canção Nova. E que maravilha, meus irmãos, que bênção, louvado seja Deus, porque não é o exemplo e o testemunho somente do Lucas, da Sebastiana, mas se abríssemos o microfone para vocês aqui, seria o testemunho de muitos de vocês aqui presentes. Quando você olha para a Canção Nova com a parábola do bom samaritano de pano de fundo, não é difícil de enxergar a Canção Nova como uma grande casa de misericórdia, um lugar onde somos acolhidos e cuidados pelo bom samaritano que é Jesus. Digo mais, quando você ouvir esta parábola, a parábola do bom samaritano, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10,
você precisa se encher de alegria, você precisa se encher de esperança. Sabe por quê? Porque apesar dos teus erros, apesar dos meus erros, apesar dos nossos pecados, ainda há tempo, e o bom samaritano continua a sua peregrinação, tomando pela mão aqueles que estão principalmente caídos à beira do caminho. A canção nova, amados irmãos, assim como toda igreja, é um grande hospital de Deus, onde Jesus, em sua infinita misericórdia, acolhe a todos. É na Santa Casa de Misericórdia, e diga-se de passagem, não são dos hospitais que tem por aí que eu estou falando. A Santa Casa de Misericórdia existe. E é nela que verdadeiramente somos acolhidos e cuidados por Jesus. Portanto, amados irmãos, o desejo de Deus é que busquemos o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. O desejo de Deus é que recorramos à sua misericórdia. E deixa eu lhe dizer, porque justamente o tema desta pregação, enquanto canção nova, casa de misericórdia, é: recorram à minha misericórdia. Recorram à minha misericórdia. No vocábulo jurídico, recorrer significa apelar judicialmente. Quando um juiz delibera uma sentença, portanto judicial, se está em primeira ou segunda instância, a parte que é ré ou a parte que é condenada, ele tem a oportunidade de recorrer. E o que é recorrer, senão apelar judicialmente? Amados irmãos, Jesus está nos exortando que nós estamos no tempo da misericórdia e que o juízo de Deus se aproxima. Nossa, Natal, mas de onde é que você me tirou essa? A palavra de Deus. Eu poderia descrever e narrar inúmeras palavras de Deus que nos chama a uma atitude de vigilância, porque o reino de Deus está próximo. Era até, por sinal, o anúncio querigmático feito por João Batista: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Portanto, amados irmãos, é o próprio Cristo que, de forma especial, através da devoção à divina misericórdia, e também porque a canção nova, por graça de Deus, é uma casa de misericórdia, possui o santuário do Pai das Misericórdias, o único dedicado ao Pai das Misericórdias no mundo inteiro até o presente momento. Portanto, Deus está nos convidando a recorrer à sua divina misericórdia enquanto é tempo. O Senhor está nos convidando a apelar judicialmente no tribunal de Deus enquanto é tempo. E apelar judicialmente no tribunal de Deus, justamente porque, infelizmente, como diz a palavra que nós acabamos de ouvir, no capítulo 55 de Isaías, a palavra está nos falando justamente: procure o Senhor enquanto é possível encontrá-lo, chamai por Ele, agora que está perto, e que o malvado abandone o mau caminho, e que o perverso mude os seus planos, e que cada um volte atrás, volte para o Senhor, que vai ter compaixão, que vai ter misericórdia. Volte para Deus, que é imenso no perdoar. É por isso que Jesus está nos exortando, e também a palavra de Deus exortando a buscar a Deus enquanto é tempo, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, e para aqueles que apelarem no tribunal de Deus e se apresentarem arrependidos, como diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se reconheceres os teus pecados, como eles são, Deus aí está fiel
e justo para te perdoar. Portanto, amado de Deus, Deus nos convida, busque, procure, vá atrás do Senhor enquanto é possível encontrá-lo, porque a palavra de Deus, através dos profetas, diga que chegará o momento em que nós buscaremos o Senhor e não o encontraremos, ou então porque a gente buscará tarde demais, como diz o próprio Evangelho a respeito das virgens imprudentes que deixaram faltar o azeite e saíram para buscar o azeite, e quando voltaram a porta já havia sido fechada. E o Senhor não quer dizer para nenhum de nós: eu não te conheço. Portanto, amados irmãos, a palavra de Deus nos convida a nos aproximarmos do trono da graça de Deus, nos convida a aproximar do tribunal de Deus, porque o tribunal de Deus é o único que nós entramos com a consciência, com a certeza da condenação, por conta dos nossos erros e pecados, mas também é o único que nós temos a certeza da absolvição, se nós voltamos arrependidos. Por isso o Senhor diz: recorram à fonte da minha misericórdia. Deixa eu contar para você uma experiência que é muito concreta do Carisma Canção Nova. Na Canção Nova vivemos a linda experiência da misericórdia, pois o perdão e a reconciliação sempre foram a base para vivermos reconciliados. Gente, aqui na Canção Nova o Padre Jonas nos ensina aquilo que está na carta aos Efésios: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Padre Léo dizia para a gente: quando um casal dorme brigado, o demônio dorme no meio. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, quer dizer, não vá dormir sem se reconciliar. E é fácil? Não. Quem te enganou? É engraçado que quando as pessoas convivem, relacionam comigo, eu não acho e eu não gosto, mas dizem que amam o meu sorriso. Esteticamente ele nem é bonito, tem uns defeitos que não foram corrigidos, mas o meu sorriso chama a atenção. E eu sei porque a Canção Nova não usa hábito. O Padre Jonas diz que o nosso hábito, ou seja, a nossa identificação, o sinal religioso da nossa consagração a Deus no Carisma Canção Nova é o sorriso. Então é por isso que o meu sorriso chama tanto a atenção das pessoas. Mas quem me ver assim sorrindo, Ana, não sabe o que eu sofri. Se tu soubesse. Gente, viver a misericórdia não é fácil, mas é possível. Que testemunho maravilhoso que a Edna nos trouxe aqui de manhã, depois de um longo tempo de separação, depois de um momento em que o marido estava na pior. Foi um momento que, por misericórdia, ela o acolheu, cuidou, deu uma morte digna, fez com que ele tivesse uma boa passagem e tivesse, como o Padre Márcio dizia ontem na celebração de abertura da Santa Missa, tivesse o seu coração curado, tivesse tirado do seu coração o coração de pedra e colocado um coração de carne. E mais bonito ainda, quando ela falou: o meu marido faleceu do câncer, ele foi derrotado pelo câncer, mas eu entreguei para Deus um homem novo. Glória a Deus por isso, porque esse é um testemunho de misericórdia encarnada com a própria vida. Louvado seja Deus por esta realidade. E por isso, como eu dizia, gente, quem me ver assim sorrindo não sabe o que eu sofri. E aqui eu não quero ser uma de melindroso, de chagado, não. Eu quero dar um testemunho de superação, aquilo que o próprio Jesus lá no alto da cruz nos ensinou. Eu convivo com pessoas, e já convivi com pessoas, e entenda, eu não estou me colocando como exemplo nenhum a ser seguido, mas eu estou partilhando aquilo que Deus realizou em mim.
Você tem processos, o diácono Nelsinho gosta desta linguagem e eu acho perfeita, porque se estamos indo ao tribunal de Deus para ser julgado é porque nós temos processos não resolvidos, e às vezes esse processo é contra o outro, às vezes o processo é contra mim. Eu não sei com quem é o teu processo, mas eu já passei por situações de processos em que eu falei para uma pessoa: olha, agora eu estou assim. Eu estou como Jesus pregado na cruz, mas saiba que quando vier a verdade, virá a minha ressurreição. A gente diz assim no popular, né? Que aquela pessoa, aquele fulano, enfim, é traíra que bate a mão assim na mão da gente, ou no ombro da gente, e por trás o punhal está assim. Graças a Deus não estou vivendo, mas eu quero dizer, ilustrar justamente que eu já passei por situações que foram dolorosas, mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi aquilo que Jesus disse lá no alto da cruz, e que está narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É porque Natal tem sangue de barata nas veias? Não. É porque Natal gosta de ser humilhado, gosta de ser pisado, gosta de ser jogado para fora? Não. Mas é porque misericórdia é amar o outro dentro de si. O que é misericórdia? Envolver o outro de compaixão. É compadecer da dor do outro, é sentir a dor do outro, é se colocar no lugar do outro, é sofrer com o outro. Portanto, amados irmãos, a misericórdia, ela precisa ser concreta, ela precisa ser encarnada na nossa vida. O Padre Jonas aqui na Canção Nova muitas vezes nos ensinou, e eu aprendi isso com o meu pai. Meu pai é uma pessoa assim firme, intransigente, e de vez em quando ele senta o reio, dá aquele sermão que é melhor você apanhar do que você ouvir o sermão dele. Vai doer menos se você apanhar de qualquer coisa. Mas meu pai, ele tinha uma habilidade, se chegasse uma pessoa do lado, não é que meu pai era artista, fazia, não, mas ele deixava o problema para ser resolvido depois. Oi, Ana, você está bem, minha querida? Como é que você está? E seu pai? O Carlos está bem? Oh, coisa boa. O problema era dele. A cara é dos outros. O Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova que o problema é meu, a cara é dos outros. E dentro deste contexto, dentro desta realidade, a gente procura viver desta forma. Portanto, amados irmãos, o Senhor está nos chamando a um testemunho, a uma vivência encarnada da misericórdia, entranhada na própria vida, porque foi isto que Jesus nos ensinou. A palavra de Deus diz assim: tendo amado os seus, Evangelho de João no capítulo 3, Jesus amou até que horas? Até o meio do caminho, só no começo. Até o quê? Tendo amado os seus, Jesus amou até o fim. Já pensou se Jesus dissesse para mim como eu digo para Ana: ô Ana, eu te perdoo, mas eu não quero nem saber de você. Some! Desaparece! Que raio de misericórdia é essa? Eu perdoo, mas eu não quero nem saber de você. Some? Ah, não, eu já perdoei, mas eu não quero nem saber. Já pensou se Jesus te perdoasse assim? Eu te perdoei, mas eu não quero nem saber. Some. Não é assim. Jesus nos ensina uma experiência nova. Por isso, amados irmãos, com o passar dos anos, o Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, afirmou que a Canção Nova seria um grande santuário da misericórdia, onde as pessoas pudessem com confiança deixar as suas misérias e reconciliar-se com Deus.
Um santuário grande e acolhedor, dizia o Monsenhor Jonas, cujas dimensões mostrassem a ilimitada vontade de Jesus, de Deus, de acolher a todos, de acolher uma multidão de filhos de Deus, especialmente aqueles mais necessitados, especialmente aqueles mais miseráveis, aqueles que não têm com quem contar a não ser com a misericórdia de Deus. Sabe aquela pessoa que quando pergunta por você, e fulano como é que está? Ah, aquele ali, só a misericórdia. Pois é por isso que a Canção Nova é uma casa de misericórdia, porque aqueles que mais necessitam da misericórdia de Deus encontram aqui, de forma especial, no santuário do Pai das Misericórdias, este lugar. Foi desta inspiração que nasceu o Santuário Pai das Misericórdias. E como comunidade, como dizia o meu irmão Ricardo Ida, agora de manhã, nós, sobretudo os missionários, mas eu digo que esta missão é estendida aos irmãos do grupo de amigos Canção Nova, em todos os locais do Brasil e do mundo, onde eles estão espalhados. E graças a Deus o são, porque o testemunho de Belém, o testemunho de João Pessoa em relação a Edna, que encontrou suporte no grupo de amigos para continuar lutando, para buscar discernir e realizar a vontade de Deus, foi fundamental para que ela pudesse testemunhar o que ela viveu e que apesar de toda dor e sofrimento, hoje ela não chorou de tristeza, mas chorou sorrindo de alegria. Por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Por isso o Padre Jonas, ao criar o santuário, ao contemplar a graça de Deus, que é o santuário da Canção Nova, ele nos incumbiu como comunidade Canção Nova, como grupo de amigos desta missão, ser o coração, ser a face, ser os olhos, ser os ouvidos, ser a boca, ser os braços de Jesus, para mergulhar no mar da misericórdia os filhos e filhas de Deus separados pelo pecado. Mergulhar, mas também anunciar. Deixa eu contar para você. Talvez você já saiba, já tenha ouvido, mas eu também quero frisar. O ano era 96, eu acabava de perder a minha mãe, havia mais ou menos 2 meses. E eu vivia uma vida fútil, esvaziada de sentido e cheia de vícios. Como filho pródigo, eu já narrei isso muitas vezes, eu havia esbanjado os bens do meu pai numa vida de prostituição, de bebedeira e de festas. Então, como um filho pródigo, quando eu menos merecia, quando eu era digno da condenação, do desprezo, por tanta bobeira, por tanta coisa errada que eu havia feito, foi então que eu experimentei o maior amor da minha vida. Eu tive que ir à fazenda para fazer pagamento dos funcionários e de forma providencial, eu sozinho, só os funcionários e mais ninguém na fazenda, era eu na casa só. Providencialmente sintonizei o rádio, liguei o rádio, porque o rádio já estava sintonizado na Canção Nova. O Padre Jonas fazia uma pregação e ele falava sobre o Salmo 90 ou 91, porque se uniu a mim, eu o protegerei e livrarei, pois conhece o meu nome. O Padre Jonas, ele falava justamente da importância dele, enquanto seminarista, aprendeu a rezar como oração pessoal, todos os dias aquele salmo, para que Deus desse a graça da libertação de todo e qualquer mal.
Estranhamente, porque eu vivia numa vida desregrada, embora até os 13 anos eu caminhasse ali continuamente no temor de Deus e na igreja, depois do crisma eu me afastei completamente. O fato é que eu liguei a rádio e dei ouvidos àquele pregador que eu não conhecia. Desliguei o rádio, mais tarde eu fui dormir e, para minha surpresa, eu sonho com minha mãe. No sonho, minha mãe dizia: meu filho, pega este salmo e começa a rezá-lo todos os dias, que é para que Deus lhe dê a graça da libertação, para que Deus lhe tire desta vida, porque Deus não lhe criou para viver assim. Me recordo que poucos dias antes, minha irmã, e eu tenho uma irmã única, tenho vários irmãos, mas irmã só uma, Neia me colocou no canto da parede e falou: Ná, o que você está fazendo com sua vida? Nem o luto da morte de manhinha, que foi há pouco tempo, você está respeitando. Você está vivendo uma vida sem sentido, você vai acabar se matando também. Minha irmã falou comigo. Isso bem antes, obviamente, dessa viagem à fazenda. O fato é que quando eu sonhei com minha mãe tinha 2 meses de falecido, era como se eu voltasse para a cidade, encontrasse com minha mãe, e ela abria uma estante na peça e pegava como se fosse um marca-texto desses de Bíblia, e no marca-texto tinha o Salmo 91. E ela dizia: olha filho, comece a rezar todos os dias esse salmo, que é para Deus te tirar dessa situação. Eu acordei, eu cheguei aí na cidade vizinha, ligar, pedir para minha irmã mandar uma Bíblia, eu voltei para a fazenda, depois tomei o rumo, não tive paciência de esperar, fui para a minha cidade, Vitória da Conquista, comprei uma Bíblia, busquei a confissão, e graças a Deus, isso já fazem 25 anos, e tem 22 anos que eu estou nesta linda missão de tomar conta daqueles que o Senhor coloca no meu caminho. Amados irmãos, misericórdia é isto: é amar o outro dentro de si. É saber que o outro não merece, não vale nada. Mas eu digo, da mesma forma que Jesus fez como bom samaritano, Ricardo dizia isso de manhã: vai e faze tu a mesma coisa. E por quê? Porque nós precisamos buscar o Senhor enquanto é tempo. Por quê? Porque nós precisamos acertar as contas, fechar os processos enquanto é tempo. Porque nós precisamos recorrer à fonte da misericórdia, que é Jesus, enquanto é possível encontrá-lo. Ah, Natal, você está exagerando. Deixa eu recapitular com você. Quando nós rezamos a nossa profissão de fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, então lá mais adiante a gente reza dizendo: subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Não ouvi. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Maravilha. Lucas 10, versículo 35, é a parábola do bom samaritano. Depois que Jesus conta
tudo o que aconteceu com aquele homem que foi assaltado na beira do caminho e que foi assistido pelo bom samaritano, que se comoveu, que se prostrou, que deitou azeite sobre as feridas, que levou ele sobre o seu cavalo, sobre a sua montaria, e lhe entregou numa hospedaria. Ele disse ao hospedeiro: toma conta dele, Lucas 10:35, e quando eu voltar, eu te pagareis o que tiveres gasto a mais. O Ricardo recordava na Questiones Evangeliorum, que são meditações de Santo Agostinho sobre a Sagrada Escritura, portanto sobre o Evangelho. Ele vai dizer justamente esta realidade, que a humanidade decaída pelo pecado é como aquele homem que fazia a viagem de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele era assaltado. E quem é o assaltante? A palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 9 e 10, vai dizer: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quem é que assaltou aquele homem? O inimigo de Deus, o demônio, a Satanás. Portanto, deixa eu lhe dizer, quando nós somos roubados da nossa dignidade de filho de Deus, quando o inimigo de Deus zomba da nossa cara, faz uma separação, faz um adultério, faz você cair na prostituição, faz cair no vício das drogas, seja lá qual situação, quando o inimigo nos rouba a nossa dignidade de Deus e nos fere de morte pelo pecado, é então que o bom samaritano, que é Jesus, e se não for o próprio Cristo, ele vai utilizar, lembra? Seus olhos, seus ouvidos, sua boca, suas mãos, para ser o instrumento de salvação, para trazer aqueles que estão na sarjeta da vida e trazer para as Santa Casas de Misericórdia, como é a Canção Nova, para que lá eles sejam curados, tratados e recebam a sua recompensa. Lucas 10:35, quando eu voltar, te pagareis o que tiveres gasto a mais. Para finalizar ainda, amados irmãos, gosto muito deste evangelho, o evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 e versículo 34, que vai dizer: quando o Filho do Homem vier em glória, na companhia dos seus anjos, diz a palavra de Deus, então ele dirá: vinde benditos do meu Pai, e recebei em herança o reino que o meu Pai preparou. Como é que começa Mateus 25, 31? Quando o Filho do Homem vier em glória. Quando o Filho do Homem vier em glória, ele dirá: vinde benditos do meu Pai, e recebei em herança o reino que o meu Pai de antemão vos preparou, ou preparou para vós. E aí é o julgamento, e ele vai separar os carneiros, as ovelhas, dos cabritos, e a uns ele colocará à sua esquerda, e a outros ele colocará à direita, e dirá: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome, e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, estava preso e fostes me visitar, estava doente e me cuidastes. Obras de misericórdia corporal e obras de misericórdia espiritual. Porque na hora que eu mais precisava, você me exortou e trouxe a palavra de Deus como lâmpada para os meus passos, luz para o meu caminho. Obra de misericórdia espiritual através da evangelização, consolo, conforto, esperança, anúncio, querigma, perdão, conversão, salvação. Portanto, amados irmãos, é muito sério. É por isso que Jesus está nos apelando. Amados irmãos e amigos, Canção Nova, o Senhor virá e não tardará. Por isso nós precisamos recorrer à fonte da sua misericórdia enquanto é tempo.
Deixa eu lhe dizer, viver a misericórdia, e é importante que isso fique claro, viver a misericórdia não é somente dar esmola, claro, é por excelência dar esmola, mas não é só fazer caridade, porque senão os filantropos, aqueles que não fazem o bem em nome de Deus, em nome do amor maior que é Jesus, eles também fazem benevolência. Mas misericórdia é o amar o outro dentro de si, sobretudo no fundamento do amor que Jesus nos ensinou do alto da cruz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, até chegar ao ponto de dizer ao outro: eu te perdoo porque você não sabe o que faz, por mais que isso cause uma dor insuportável em você. Por isso Jesus está falando: amados irmãos e irmãs, o tribunal de Deus se aproxima e, portanto, nós precisamos recorrer à sua misericórdia enquanto é tempo. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como você tem vivido, mas de uma coisa é certa: estamos no tempo da misericórdia e temos que buscar o Senhor enquanto é tempo. O desejo de Deus, amados irmãos, disse Jesus a Santa Faustina, não é castigar a humanidade sofrida pelo pecado, mas de curá-la e de trazê-la de volta ao seu coração misericordioso. Por essa razão, Ele nos convida incessantemente a recorrer com confiança à sua misericórdia. É por isso que em Hebreus 4:12 está escrito: aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graças, onde tu pode alcançar misericórdia e auxílio oportuno. Mas para isso é preciso nos aproximar com confiança. Eu finalizo dizendo que a promessa de Deus, amados irmãos, para nós é de felicidade, é de vida plena, vida em abundância. A promessa de Deus para nós é de bênção, mas para isso precisamos voltar com confiança à sua misericórdia enquanto é tempo. Sabe por quê? Porque o perdão Jesus já nos conquistou no alto da cruz. Ele disse: Pai, pensa na tua vida, nos teus erros, talvez aquela situação que você nunca se perdoou pelo que aconteceu, você não se perdoou, ou você talvez não tenha perdoado quem te ofendeu, mas o Senhor já a perdoou. Por isso Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão, o Senhor já nos deu. Volta arrependido e receberás todas as bênçãos e graças que o Senhor tem para dar. Porque o Senhor virá e Ele não tardará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.